Adriana faz fofoca para o pai e Constança de que ela e Matias encontraram Roberta e Germano jantando no mesmo restaurante que eles. Constança diz que Roberta nunca vai mudar mesmo. Honório diz que Germano é um conhecido mulherengo e, além de tudo, é casado. Adriana diz que agora entende tanta confiança entre eles. Honório espera que Germano não transe com Roberta. Honório fala que há muitos anos atrás, Germano teve um caso com uma novinha, 15 anos mais jovem que ele. Honório revela que Gema tem muito dinheiro, mas não tira o mérito de Germano, que é inteligente, e fez a fortuna aumentar. Adriana diz que se Roberta está com Germano, só pode ser por interesse. Germano chega em seu escritório. Roberta vai até ele. Ela oferece um café a ele. Roberta decide mimá-lo e começar com suas provocações. Josefina liga para Roberta e pede que ela venha vê-la e que lhe traga mais dinheiro. Roberta diz que não dá, pois entrou para trabalhar nas empresas do seu pai e não tem tempo para ela. Ela desliga na cara da mãe. Josefina fica chateada. Ela fica de boca aberta por Roberta estar trabalhando na empresa. Josefina diz a Leandro que não conseguiu o dinheiro dele e vai precisar da ajuda dele. O advogado mostra para Isidro toda a documentação que pediram para eles para fazerem a certificação dos nomes. Isidro vê os documentos, nos quais também tem as digitais de Roberta. O advogado torce para os trâmites serem agilizados, para que quando Roberta completar 25 anos de idade, consiga receber o fideicomisso deixado pelo pai. Isidro diz sozinho: "Ai, que ironia. Quem diria que Roberta seria sua filha Regina?" Josefina pede que o Dr. Leandro a leve para sair, porque se não se apresentar pessoalmente, não conseguirá o dinheiro dele. Leandro teme que Josefina faça uma estupidez, mas ela insiste. Ele diz que ajudará ela durante a noite, mas as coisas serão do seu jeito. Uma ambulância chega e pega o corpo de Ezequiel. Carlos, Lázaro e Matilde continuam tristes. Manuela também. Eles olham o corpo de Ezequiel e estão devastados. Renata e Jerônimo chegam à casa de Alzira e dizem que sabem por que Ezequiel não chegou para declarar. Eles dizem que são notícias horríveis, não fáceis de aceitar. Jerônimo revela a Alzira que Ezequiel morreu. Alzira fica chocada e não consegue acreditar. Jerônimo diz que desafortunadamente isso é verdade. Alzira pede para ver o marido. Jerônimo e Renata abraçam Alzira, que sofre e grita de dor. Carina fica passada e chora. Um empregado informa Augusto que Ezequiel foi encontrado morto, enforcado em uma árvore. Cínico, Augusto finge surpresa e se passa de indignado. Alzira não entende porque Ezequiel pode ter se suicidado e se enforcado. Alzira quer ver Ezequiel para entender tudo. Renata diz que vão levá-la até lá, mas pede que ela se acalme por causa dos filhos. Paulinho chega ali e pergunta se seu pai está morto. O menino diz que na escola lhe disseram isso. Alzira diz que o pai dele foi morar no céu e de lá cuidará muito deles. Ela abraça o filho. Carina chora ao longe enquanto segura a pequena luz. Augusto se aproxima do lugar onde Ezequiel morreu e ri. Ele se lembra de quando Medeiros fingiu que estava com problemas no carro e, nesse momento, atacou Ezequiel por trás e o dopou. Augusto viu tudo de longe. Depois, Medeiros pendurou Ezequiel no cavalo com uma corda no pescoço. Augusto disse a Ezequiel que não devia ter confiado nele e que saberia que ele iria se acovardar naquele momento, que não quis fazer nada com Aurora, nem com Linhares. Augusto afirmou a Ezequiel que diria para todos que ele já havia estado na cadeia. Augusto também disse a Ezequiel que devia ter matado Aurora e fechado a boca. Ezequiel pediu para Augusto pensar nos seus filhos e na sua mulher. Augusto não aceitou, nem se importou com o capataz. Ezequiel o chamou de desgraçado. Augusto disse sozinho: "Adeus, camarada." Augusto diz: "Quem se mete comigo não vive para contar." Augusto se aproxima do local e finge choro ao ver Ezequiel morto. O velho dissimula muito bem e diz não entender por que Ezequiel se matou. Benjamin vai com César até o doutor para ele realizar o exame. Augusto continua se perguntando por que Ezequiel fez aquilo. Matilde diz que não sabe. Manuela diz que foi uma verdadeira desgraça. Lázaro diz que Ezequiel não queria declarar. Augusto afirma que agora entende tudo.
Augusto revela que Ezequiel tinha medo de todos saberem de algo que aconteceu em seu passado e que poderia ser revelado na hora de declarar. Augusto revela que Ezequiel já esteve na cadeia. Todos ficam chocados. Augusto diz que quando Ezequiel deixou o Vale de Guadalupe para buscar uma vida melhor no outro lado, foi preso. Lázaro diz que nessa época eram bem jovens e tinham apenas 18 anos. Todos ficam devastados, sem acreditar que Ezequiel já esteve preso. Lázaro observa a frieza de Augusto. Carina pede para Paulinho não chorar mais. O menino, triste, responde que nunca mais verá seu pai. Carina concorda e diz que entende a dor dele, mas lembra que Ezequiel está no céu e de lá sempre cuidará dele. Ela tenta consolá-lo. Enquanto isso, Alzira chega ao local onde está o corpo de Ezequiel e fica em choque, incapaz de acreditar no que vê. Os funcionários do IML já estão levando o cadáver do rapaz. Desolada, Alzira sofre com a morte do marido e insiste em vê-lo. Quando abrem o saco funerário, ela encara o rosto de Ezequiel e se pergunta por que ele fez isso. Lázaro tenta acalmá-la. Renata, Jerônimo e Manuela estão tristes e compartilham da dor de Alzira. Matilde acredita que tudo isso tem uma explicação. Então, Lázaro revela que Augusto acabou de contar que Ezequiel escondeu um segredo, porque não queria que ninguém soubesse que já esteve preso. Alzira se surpreende. Augusto confirma. Ezequiel cumpriu uma pena por roubo. Jerônimo acrescenta que na noite anterior, Ezequiel lhe confessou toda a verdade na fazenda. Augusto detalha que Ezequiel assaltou uma loja à mão armada. Carlos questiona por que Augusto o contratou. E ele responde que todos merecem uma segunda chance, além do fato de Ezequiel ter sido fiel por muitos anos. Enquanto isso, Alisson conversa com Aníbal e pergunta se ele pretende renunciar aos direitos como filho. Ele diz que não tem interesse, mas Alisson o incentiva a investigar melhor a situação e, principalmente, a investigar Augusto. Jerônimo se sente culpado pela situação e desabafa que se nunca tivesse mencionado o nome de Ezequiel, ele não teria sido intimado. Augusto questiona sobre essa menção. Jerônimo o culpa pela denúncia, afirmando que por causa dele, todos foram obrigados a depor. Augusto se defende, dizendo que só queria se proteger das calúnias que lançaram contra ele. Renata pede que parem de discutir e respeitem a dor de Alzira. Alzira, ainda em choque, diz que agora entende que Ezequiel não era o homem íntegro que acreditava. Ela lamenta ter passado tantos anos casada com alguém que lhe escondeu um segredo tão grande. Renata argumenta que ele sentia vergonha disso, mas Alzira grita que, mesmo assim, ele devia ter contado. Furiosa, afirma que nunca o perdoará. Carlos tenta justificar que talvez Ezequiel tenha escondido a verdade para não machucá-la. Alzira, indignada, diz que Ezequiel se matou, ainda tentando manter a imagem de santo, mas que para ela, apenas alguém com a consciência suja faria o que ele fez. Em seguida, se retira, deixando todos impactados. Matias comenta com Honório que viu Germano e Roberta juntos em um restaurante. Honório diz que não gosta dessa situação, pois considera Germano um mulherengo. Matias concorda e acrescenta que Roberta se expõe demais, mas promete conversar com ela para que não faça besteira. Honório acha melhor falar diretamente com Gonçalo. Germano, por sua vez, conversa com Gonçalo e explica que esteve com Roberta na noite anterior. Ele conta que a convidou para jantar e pede que Gonçalo não o interprete mal. Sabendo que Adriana e Matias os viram no restaurante e que poderiam surgir fofocas, Germano quis esclarecer tudo. Ele enfatiza que Roberta é muito sensível e passou por momentos difíceis, merecendo uma nova oportunidade. Gonçalo compreende e não vê problemas. Germano reforça que Roberta tem a idade de seu filho e que a vê apenas como uma amiga. Enquanto isso, Regina comenta com Inês que Constança entendeu que não deve se envolver demais com as mulheres do centro e muito menos com os bebês. Inês recebe a primeira ligação para sua fundação. Já Constança continua ajudando Corina na cozinha. Corina pergunta quanto tempo levará para se tornar cozinheira e Constança estima que em 1 mês ela conseguirá. Corina fica desanimada, pois precisa pagar o aluguel e não tem dinheiro.
Constança então se oferece para emprestar o valor e sugere que Corina o reembolse quando conseguir um emprego. Apesar da hesitação, Corina aceita a ajuda em segredo. Enquanto isso, César passa por exames médicos e pergunta ao doutor se há algo de errado. O médico hesita, pois prometeu a Benjamin que não contaria nada. Percebendo que algo está acontecendo, César insiste para que o médico lhe diga a verdade. O doutor propõe que conversem no hospital no dia seguinte. César concorda e promete ligar para marcar a conversa. Matias e Honório decidem contar a Gonçalo sobre Germano e Roberta, mas ficam surpresos ao descobrir que ele já sabe. Gonçalo explica que Germano lhe disse tudo e que apenas quis ajudar Roberta a se integrar nas empresas. Matias continua desconfiado, mas Gonçalo reforça que confia no amigo. Enquanto isso, Renata e Jerônimo chegam em casa, acompanhados dos empregados. Manuela apresenta sua neta Alison ao casal e explica que ela ficará ali por um tempo. Carlos avisa Jerônimo e Renata que não poderá acompanhá-los, pois precisa buscar Priscila no aeroporto. Em outro local, Augusto paga Medeiros pela morte de Ezequiel e diz que percebeu que pode confiar nele. Como recompensa, o nomeia seu novo capataz. Medeiros aceita com honra. Carina pergunta a Alzira se podem preparar a sala para o velório. Alzira concorda, mas diz que depois da decepção com Ezequiel, não queria fazer nada disso. Ela se sente machucada com a descoberta e está tomada pela raiva e pelo ódio de ter sido enganada por tantos anos. Ela menciona que agora entende algumas coisas que ele disse à Luz na noite anterior. Carina lembra que Ezequiel está morto, mas Alzira grita que isso a impede de cobrar todas as respostas e de expressar toda a mágoa pelo que ele fez. Em outro momento, Augusto liga para Roberta e pede que ela entre em contato com Renata e lhe conte sobre Ezequiel. Roberta fica surpresa ao saber da morte de Ezequiel e, desconfiada, pergunta se foi Augusto quem o matou. Ele nega e insiste que Ezequiel se suicidou. Além disso, Augusto diz a Roberta que Renata precisa saber que Ezequiel se aproveitou dela quando ela esteve na cruz do amor. Roberta sente que há algo errado e desconfia de Augusto. Ela sai da empresa e avisa Beth que, se perguntarem por ela, diga que saiu para almoçar. Enquanto isso, Matias se sente culpado por ter pensado mal sobre Germano e Roberta. Adriana também tem suas dúvidas, mas diz que isso não é problema deles. Matias, no entanto, decide descobrir se Roberta e Germano realmente têm algo. No estacionamento da empresa, Roberta encontra sua mãe dentro de um carro. Chocada, ela a encara. Josefina observa e diz que quando ninguém mais tem tempo para ela, sempre poderá contar com sua mãe.